Juliane, nesse início da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre os temas abordados por você nesse contexto das pesquisas em tratamento integrados à espiritualidade. Qual os pontos principais que você abordou hoje junto à plateia? Ah, legal. Obrigada pelo convite, né, para poder colaborar um pouquinho. Na verdade, essa aula de hoje ela é uma derivação do meu projeto de mestrado, em que eu estudei de uma forma sistematizada, a gente revisou a literatura para trazer quais eram as intervenções espirituais e religiosas que estavam sendo realizadas por diversos autores e pesquisadores para promover saúde, como uma terapêutica complementar, né, dentro de outras propostas de psicoterapia, de mindfulness, o que mais estava sendo oferecido voltado para essa questão da espiritualidade e da religiosidade. Então a gente fez um levantamento para a gente encontrar esses modelos de estudo, né, que a gente chama de ensaios clínicos, mas são modelos que provocam uma intervenção, provocam uma reflexão acerca da espiritualidade ou da religiosidade e aí avaliam esses desfechos de saúde. Então eles avaliam como que o paciente está depois que ele começou essa proposta de discussão para melhorar níveis de depressão, melhorar a qualidade de vida. Então a gente trouxe o resultado desses estudos que a gente tem publicado, e que basicamente a gente vê que existe uma tendência a benefícios, mas que ainda falta ainda faltam estudos com mais qualidade. Ainda precisa de um rigor um pouquinho mais científico para a gente poder extrapolar esses resultados para outras populações. Então ainda falta ter um olhar de desenhar esses estudos especificamente para entender essa questão de espiritualidade e religiosidade. Quais são os principais cuidados necessários dentro desse escopo de observações sobre os quais você falou nesse aprimoramento da qualidade das pesquisas? Sim, assim, tem muitos modelos de intervenção, né, muitos protocolos diferentes. Então tem autores que pegam alguma questão de tradição religiosa, vou dar um exemplo, um rabino com alguns autores que eram pesquisadores da área de saúde, eles desenharam uma intervenção para diminuir a ansiedade em judeus. Então eles usaram de crenças da tradição judaica para emoldurar essa questão de saúde. Então um exercício de prece, uma meditação, um trecho do Torá e tudo voltando para a questão de cuidar do corpo, de como, né, como o seu corpo é um templo a Deus. Então tem um emolduramento dessa questão das crenças voltado para isso da doença em questão. E a gente tem dentro dessa intenção diversos modelos. E aí essa diversidade de modelos que dificulta um pouco a gente fazer essas análises de juntar muitos desses dados. Então a gente precisaria entender um pouco melhor o que é um modelo apropriado para cada técnica. Então a gente precisa de mais estudos saindo nesse sentido. Acho que esse é um primeiro ponto, né? A gente precisa entender um pouquinho melhor o panorama mesmo. E aí talvez os autores tentarem buscar, os pesquisadores buscarem protocolos já similares. Então teve um que deu resultado ok na literatura, esse teve um resultado bom, então eu vou tentar seguir esse modelo para daí a gente depois somar esse resultado, ver se isso é possível de realmente acontecer. Então é um avanço, né? São estudos caros, são estudos onerosos, estudos que demandam tempo, então não é uma coisa tão simples a gente encontrar mesmo na literatura. Então acho que o principal é esse. Outros aspectos são mais técnicos mesmo, né, de um desenho de um ensaio clínico. A gente tem algumas diretrizes internacionais de como fazer. Então se a gente buscar também como fazer esses desenhos, né, os autores buscarem como fazer esses desenhos e tentarem adaptar para essas propostas, eu acho que a gente também consegue subir um pouquinho mais o nível dessa robustez científica. Olha, em diversos painéis, palestras, as rodas de debate aqui no CONUPS, em diversos momentos foi abordado um aspecto que as pessoas, os pacientes, se sentem mais acolhidos num tratamento, seja ele terminal ou de diversos aspectos, quando essa questão da religiosidade e da espiritualidade é abordada. Eu lhe pergunto uma coisa, por parte, né, com essa demanda crescente por parte dos pacientes, há um aumento do interesse da comunidade médica, acadêmica, nesse sentido de um olhar mais amplo do paciente? Sim, sim, tanto que quando tem vários estudos que abordam os profissionais, questionando e perguntando se eles introduzem esse assunto na prática, porque a gente sabe que isso é uma dimensão que impacta a humanidade. Então o profissional ele pode não ter uma crença religiosa ou espiritual, mas ele entende que aquilo para o paciente dele faz diferença. O grande ponto da maioria dos profissionais é como abordar. Muitos acabam referindo, e isso está em literatura, né, em vários estudos que fizeram um levantamento, por que o profissional sabe que é importante e não aborda. Então muitos deles falam que eles não têm tempo, porque isso acaba não sendo prioridade de contemplar numa avaliação clínica, numa anamnese. Outros referem a algo muito importante dentro dessas barreiras, que é o receio de ultrapassar o papel de um capelão ou de um líder religioso. Será que esse é o meu papel? Será que eu posso falar? Será que eu tenho que falar? Será que eu não vou impor a minha crença? Então existem algumas coisas que trazem
trazem esses pequenos tabus, talvez. E essas propostas de congresso, de momentos em que você senta para discutir com outros profissionais, trazendo essas evidências, a gente começa a desconstruir essas imagens, né, esses fantasmas, e trazer um pouquinho mais de realidade. Então, você pode ficar tranquilo que abordar e escutar não vai alterar necessariamente o seu tratamento. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, quando o paciente se sente acolhido, ele volta. Então, tem estudos que mostram que tem mais adesão, porque ele se sentiu mais identificado com o profissional, que daí ele começa a ver, ele tem uma visão de saúde, em que ele começa a buscar alternativas. Então, às vezes, ele se aproxima da espiritualidade ou da religiosidade dele, e aí ele fala, eu tenho a minha parte, mas Deus tem a parte que vai me ajudar a fazer. Então, eu vou pedir a Deus para eu buscar bons médicos, para eu buscar um bom tratamento. E aí a gente vê que não é excludente, como muita gente acha. Ah, será que ele não foi acessar a religiosidade e aí ele esqueceu o tratamento? Ele foi só por uma vertente? Na maioria das vezes, a gente não vê isso acontecer. Na maioria das vezes, são aspectos realmente benéficos e que acabam trazendo o paciente para mais próximo do profissional. Então, quando muitos deles começam a ver isso na prática, isso costuma ser algo bastante estimulante para eles voltarem a fazer e continuarem provocando isso como parte do tratamento dentro do possível. E óbvio, o médico tem um momento em que ele tem que fazer a anamnese, ele tem que cuidar do paciente, mas ele também pode ter um momento em que ele acrescenta esse aspecto sem deixar isso de lado com o paciente dele. Olha, eu vou pedir para que você fale um pouco sobre o projeto Florescer, como é que tem sido esse trabalho, como vocês desempenham esse trabalho. O projeto Florescer nasceu assim, desse conceito do florescimento, que é o conceito um pouquinho mais ampliado de saúde, em que a gente vê que outros aspectos da vida de uma pessoa precisam estar bons para ela ter saúde, para ela florescer, né? Não é só a saúde física, emocional, o bem-estar, mas o trabalho, a educação, a comunidade, são outros aspectos que a gente precisa, a saúde financeira, a gente precisa que isso esteja bom para que a pessoa também possa ter os pilares caminhando. Então, em cima desse conceito, a gente desenvolveu um programa em que a gente vai abordar valores, força de caráter e virtudes, e que daí a gente trabalha esses aspectos e que a gente não necessariamente foca no sintoma daquele paciente. Então, se é um paciente que tem um sintoma depressivo, ele tem uma demanda, ele está no tratamento médico dele, se ele tem um tratamento terapêutico, isso não é cancelado de forma alguma, né? Isso é abordado, mas no momento em que daí a gente vai fazer o programa do Florescer, é um momento em que a gente vai focar nos valores. Então, o que ele vê, entende e como ele pode melhorar a gratidão, o que é sentido de vida para ele, o que é espiritualidade, se ele tem resiliência, às vezes a pessoa nem percebe, mas ela tem. Então a gente traz uma conscientização de forças, o que a pessoa tem de bom, o que ela pode fortalecer e o que não é tão bom que ela pode melhorar, para que daí esse conjunto integral faça ela se sentir mais estável, mais segura para enfrentar os problemas, inclusive de saúde, os problemas médicos, os problemas da vida. Porque a gente não necessariamente vai sumir com eles, mas a gente pode dar ferramentas para que a pessoa encare de uma forma um pouco mais saudável e menos sofrimento, com menos sofrimento. Essa é a proposta principal.